Oi, estamos aqui hoje para mais uma aula de Direito do Trabalho. E o assunto de hoje é fontes. Fontes do direito do trabalho. Provavelmente vocês já estudaram esse assunto em outras disciplinas. Então isso vai facilitar bastante o nosso trabalho aqui. Que é de passar essas informações iniciais, essas informações propedêuticas sobre o direito do trabalho, que são importantes, porque a partir dessa base que você vai ter os elementos, os instrumentos para desenvolver todo o estudo da disciplina daqui para frente. E eu vou tratar desse tema de fontes porque ele tem alguns aspectos que se diferenciam dos demais ramos do direito. Então aí eu peço a vocês um pouco mais de atenção nessa questão, nesse detalhe que eu vou apresentar para vocês. Então, fontes, etimologicamente falando, significa de onde provém alguma coisa, da onde nasce a fonte do rio, ou seja, onde ele nasce. Quando se pergunta sobre fontes do direito, está querendo saber da onde ele vem, da onde ele nasce, sem precisar também remontar muito a questões filosóficas. Questões filosóficas, eu digo, se o direito ele já nasce com o homem, se ele é o produto cultural da sociedade, isso aqui não cabe a gente discutir, pode ser objeto do estudo lá da filosofia do direito que vocês provavelmente já estudaram. Mas em uma primeira classificação, as fontes do direito em geral. Primeiro vamos falar do direito em geral, né? Para depois a gente entrar no direito do trabalho. As fontes do direito em geral, elas se dividem em fontes materiais e fontes formais. O que a gente geralmente estuda nos livros são as fontes formais, porque ela interessa juridicamente. As fontes materiais, elas, digamos assim, são um assunto metajurídico. Qual seria então, professor, a diferença entre fontes materiais e fontes formais? As fontes formais é como ela se apresenta depois, redundantemente, de formalizadas. Ou seja, depois de transformadas, digamos, que é o principal instrumento, a lei. Antes de ser transformada em lei, não é considerado como fonte formal. Mas ela se apresenta para a sociedade, para a comunidade, em forma de lei. Então, como o próprio nome já diz, a lei é uma fonte formal do direito. E já a fonte material é, digamos assim, aquele elemento social que deu causa à norma jurídica, o motivo da norma jurídica, seja uma norma jurídica nova, seja uma norma jurídica para alterar outra que já existe, ou até mesmo uma norma para fazer com que outra deixe de existir de forma expressa ou tácita. São fatos sociais que ocorrem. Digamos, ocorre um crime que não seria crime, digamos. Ocorre um fato que tem repercussão social, mas o direito penal não classificava ele como crime. Então isso aí cria uma comoção na sociedade e aí faz nascer uma norma jurídica, porque segue para o Congresso, tem discussões e tal. Um fato social gerando uma norma jurídica, mas você tem fatos religiosos. Quantas normas jurídicas foram inspiradas na religião? Aqui no Brasil, principalmente na religião católica, ou seja, são fatos religiosos criando norma. Fatos econômicos, crises que ocorreram e que justificam a criação de leis. Agora mesmo, no tempo da pandemia, esse fenômeno de saúde pública mundial fez com que diversas regras fossem criadas pelo legislador. Então você pode dizer que a pandemia é uma fonte formal, foi uma fonte formal específica do direito, em várias áreas do direito, inclusive no direito do trabalho. Então, esse exemplo dá para você ter uma ideia da diferença entre fonte material e fonte formal. Fonte formal são aquelas formas, como eu já disse, que o direito se nos apresenta, principalmente por meio de leis, decretos, portarias. Então isso aí são fontes formais. Vamos passar
agora para essa outra classificação, que ela só existe no direito do trabalho. Você não vai encontrar em outros ramos do direito, pelo menos em regra, que são as fontes estatais e fontes não estatais. Então vejam, em um contexto histórico, na evolução das sociedades organizadas de forma política, nós concebemos hoje o Estado moderno. E o Estado moderno ele chamou para si o monopólio da legislação, que é um poder de impor às pessoas determinado comportamento. Isso é exclusividade do Estado, em regra. Mas no direito do trabalho há exceção. No direito do trabalho é possível que os próprios interessados fixem normas, regras de comportamento que têm a mesma característica da norma jurídica, da lei. Quais são essas características? Abstratividade, imperatividade, são características da norma jurídica estatal. Então, quais seriam as fontes formais estatais? São aquelas que vocês já conhecem, lei, constituição, a lei no sentido amplo. Quando você fala em lei, você está falando de constituição, lei complementar, lei delegada, medida provisória, tá? Você tem aqueles decretos que são emanados do Poder Executivo, tem as portarias também que são emanadas do Poder Executivo e que tem um grau de abstratividade também, generalidade, e esses atos jurídicos, eles vinculam as pessoas quando a própria lei autoriza. Não é possível que um decreto determine que uma pessoa se comporte dessa ou daquela forma, salvo se a própria lei já permite ao presidente da República fazer isso. Porque segue aquele princípio do direito privado, que a ninguém é dado fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. A lei, nesse caso aí, é Constituição, é lei complementar, são tratados internacionais que são ratificados pelo Brasil. Então, nesse aspecto aí, não tem muita novidade não. Vocês já estudaram, vocês já sabem essa questão. Fontes formais estatais são aquelas fontes clássicas do direito. O que a gente tem que concentrar é o estudo nas fontes profissionais, nas fontes não estatais, que são aquelas que são feitas pelos próprios grupos sociais. Agora, se você for descer mais a detalhes, essas fontes não estatais, elas só existem porque a fonte estatal permite que ela produza efeitos. Então, no caso do direito do trabalho, essas fontes formais não estatais, elas são de duas espécies. E tem um terceiro. Seria convenção coletiva, acordo coletivo e regulamento da empresa. A convenção coletiva é um contrato, entre aspas, que é feito entre sindicatos. Já o acordo coletivo é um ajuste de vontades que é feito entre um sindicato e uma empresa, ou algumas empresas. E o regulamento da empresa é aquele estatuto, digamos assim, que é imposto, mas de acordo com a lei, pela própria empresa, para regular algumas atividades que não estão previstas em lei. Então vejam que por meio da manifestação de vontade de uma entidade, no caso o sindicato, com outra entidade, também sindicato, eu falo sindicato, mas na verdade é a entidade sindical, que nós temos uma estrutura sindical em 3 níveis no Brasil, que é sindicato, federação e confederação. Mas se duas entidades em polos distintos, uma representando empregados e outra representando empregadores, chega a um acordo, chega a um ajuste, a gente chama isso de convenção coletiva de trabalho. Porém, se esse raio de ajuste ele é menor, ele envolve apenas uma empresa, mas é feito por um sindicato, a gente chama isso de acordo coletivo de trabalho. Então veja, quando você compara o acordo com a convenção, o raio da convenção é maior do que o raio do acordo, porque o acordo ele diz respeito a uma empresa ou algumas empresas específicas. Já o regulamento da empresa ele se distingue porque ele é imposto pela própria empresa, por isso ele deve seguir mais o princípio da legalidade, ele não pode se desviar daquilo que a lei determina. Já a convenção coletiva não. Em algumas situações as convenções coletivas, atualmente depois da lei da reforma trabalhista, que é a lei 13.467, ela permitiu que em algumas situações
O que fica convencionado, seja no acordo coletivo, seja na convenção coletiva, pode inclusive fixar direitos trabalhistas inferiores àquele que a própria lei estabeleceu. Antes da reforma trabalhista, não. Não se podia admitir essa possibilidade. A convenção coletiva só poderia aumentar direitos. O acordo coletivo também só poderia aumentar direitos de trabalhadores, não de empregadores. Sempre de trabalhadores. E a lei da reforma trabalhista mudou essa realidade, permitindo a denominada flexibilização dos direitos trabalhistas. Portanto, percebo que nesse caso de convenções e acordos, que são espécies do gênero instrumentos normativos negociados, eles têm espírito de lei, conteúdo de lei, mas em forma de contrato, em forma de ajuste de vontades. O exterior é um contrato, mas o interior é uma lei. E por que uma lei? Por que uma norma? Porque ele tem característica de norma. Ele não estabelece obrigações. Convenção coletiva e acordo coletivo não estabelece obrigações para os trabalhadores. Ele estabelece regras abstratas, gerais e imperativas, da mesma forma que a lei estabelece. Só que o raio da convenção e do acordo é inferior à lei, porque a lei, no caso no Brasil, a lei trabalhista, ela tem vigência em todo o território nacional, já que cabe à União legislar sobre direito do trabalho. E nós ficamos por aqui nessa aula de hoje sobre esse tão importante tema que são fontes do direito do trabalho.